Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É o item 80, o não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Quem disse isso foi Jesus, e está em Mateus 5,37. Ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, seja leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todos as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Que tenhamos todos uma excelente reunião. Boa noite. Boa noite a todos. É com alegria que novamente estamos reunidos, embora distantes fisicamente, mas unidos em pensamento. Unidos por laços de carinho, de bem-querer, de amizade, para juntos refletirmos em torno do Evangelho de Jesus. Já tivemos a leitura inicial, que serve para a nossa harmonização, que hoje nos foi feita pela Deise. O Evangelho de hoje nos será exposto pelo Paulo, onde ouviremos as lições de Jesus. Na sequência, teremos as vibrações, que através dos nossos pensamentos, dirigidos pela Lúcia, podemos, juntamente com os amigos espirituais, levar conforto, luz, paz a todos aqueles que o nosso pensamento alcançar. Depois será o relaxamento, que será feito pela Márcia, que irá nos preparar para os passes. Que possamos estar receptivos, que possamos receber todos os benefícios dos bons fluidos,
e que esses fluidos possam nos revigorar, que possam nos equilibrar. Os que desejarem colocar um copo de água para que possa ser fluidificada, se sintam à vontade. E também aqueles que quiserem anotar algum nome para atendimento, que possa anotar e colocar do ladinho aí. Bem, para nos prepararmos para a nossa reunião, convido a todos a se sentar comodamente, a fechar os olhos, respirando calmo e profundamente, serenando as nossas emoções, serenando os nossos pensamentos, sentindo a aproximação do nosso anjo guardião a nos envolver em todo o seu amor, nos sentindo tranquilos, a fim de compreendermos tudo o que será nos passado na noite de hoje. Vamos assim elevando o nosso pensamento a Jesus, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Porque de vós é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja. E assim iniciamos a nossa reunião de hoje. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estudar o Evangelho junto de vocês. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17, item 11, né? O capítulo fala sede perfeitos e o item 11 é sobre cuidar do corpo e do espírito. E o Evangelho começa com um questionamento, né? Esse item 11. Ele pergunta assim: constituirá na maceração do corpo, que é maltratar, machucar, a perfeição moral? Kardec fez esse mesmo questionamento para os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 721 e 725. Vamos ver o que os espíritos responderam sobre isso, né? A questão 721, Kardec pergunta: é meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de seus diversos povos? Aí os espíritos responderam assim: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então vejam que na resposta, o primeiro item que ele ressalta é: qual a utilidade? Tem alguma utilidade esse sacrifício? Porque se não tiver utilidade, né, se você fizer isso apenas para machucar o seu corpo, para maltratar, não tem nenhum valor. Agora, se você fizer qualquer sacrifício, mas sempre tentando ajudar o seu semelhante, aí sim, né? Porque se está praticando a caridade cristã. A Deise fez a leitura hoje, bastante apropriada ao nosso tema, do Pão Nosso, onde ele fala justamente a questão de agirmos constantemente com caridade, inclusive quando for necessário dizer um não, né? Que é a questão do nosso espírito, né? De buscar o espírito. Também na questão de cuidar do nosso espírito, nós temos que ter esse cuidado, né? E não só dizer sim, mas dizer um não quando necessário. Então, colocar a caridade cristã, como ele diz aqui na questão 721, em todos os nossos atos. E a questão 725, ela pergunta assim:
que se deve pensar das mutilações operadas no corpo dos homens e dos animais. Vejam que aí ele coloca também, né, porque naquela época era muito comum o sacrifício de animal, sacrificar um animal para elevar o espírito, essa era a ideia que se tinha. E a resposta, de novo, dos espíritos diz assim: a que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre a vós mesmos se é útil aquilo que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Então, de novo, ele começa dizendo que nós temos que perguntar se existe alguma utilidade naquilo, né? Senão ela não tem valor, e que não é agradável a Deus qualquer coisa que seja nocivo, qualquer coisa que seja violento, agressivo, né? Porque para ele só serve aquilo que eleva a alma, e não é o sacrifício material, né, do corpo do homem ou dos animais que vai realmente sensibilizar a Deus. O que Deus quer é que nós cumpramos a lei e não violemos, né? E durante a apresentação dos slides iniciais, tinha uma fala, né, do livro Há 2000 Anos, que fala sobre a lei do amor, né? Que a única lei que existe e permanecerá para sempre é a lei do amor. E a lei do amor, a gente sabe que o amor é a caridade, quer dizer, a caridade é o amor em ação. Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado. Todo sacrifício que nós fizermos tem que estar sendo levado em consideração o amor e a caridade. E o Evangelho ele vai além, né, na explanação desse item 11 aí, porque ele nos mostra a importância e a necessidade do equilíbrio entre o bem-estar do corpo e do espírito. E para isso ele nos leva a refletir sobre os ascetas, né, que são pessoas que acreditam na elevação do espírito através das privações e sacrifício do corpo físico, e também dos materialistas, que são aqueles que rebaixam a alma, enaltecendo a matéria. E aí o espiritismo tem um papel fundamental na elucidação desse conflito, pois quando ele nos esclarece que nós estamos todos sujeitos à obediência das leis naturais, nós começamos a entender certas situações. Primeiramente, a gente pode citar a lei do progresso, né? Que é aquela que nos ensina que nós somos espíritos imortais e perfectíveis, e que, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos à perfeição. É o que a gente chama de determinismo divino, ou seja, é aquela certeza que todos temos, né? Nós chegaremos à perfeição, uns mais cedo, outros mais tarde, mas chegaremos. E que para isso nós precisamos, né, praticar, evoluir, estudar. E essa lei do progresso, então, ela pressupõe a reencarnação. Uma vez que o nosso corpo, que é matéria, é perecível, e o espírito é imortal, então aqui nós já temos a primeira reflexão. Nós precisamos de um corpo físico para progredir. Então, por que deveríamos maltratá-los? Se Deus nos dá esse instrumento, essa ferramenta, que é o corpo físico, necessário para a nossa evolução, qual o significado de nós maltratarmos esse corpo? No entanto, embora nós tenhamos que cuidar do corpo físico, nós não podemos nos esquecer que ele é perecível e que também é um instrumento da nossa luta incessante pelo progresso moral. Mas que o mais importante para a evolução do nosso espírito é que não nos esqueçamos que fora da caridade não há salvação. Por quê? A única forma de nós cuidarmos do nosso espírito é através da prática da caridade. Lembrando sempre que a caridade consiste na tríade, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, para nossa evolução moral, nós necessitamos de várias experiências encarnatórias. E para cada uma,
com um corpo físico adequado e necessário às nossas provas e expiações. Por isso que nós não podemos deixar de cuidar do nosso corpo, né? Muito menos pensar em machucá-lo, maltratá-lo, ou fazer com que ele se desgaste mais rapidamente do que o tempo necessário. Então, se ao invés de nós mutilarmos o nosso corpo, nós direcionarmos as nossas energias para a prática da caridade, seja ela moral ou material, certamente nós estaremos fazendo um sacrifício mais agradável aos olhos de Deus. Por outro lado, se nós evitarmos os excessos de zelo com o corpo e com a matéria de forma geral, tendo a consciência de que nós somos apenas e tão somente depositários de tudo aquilo que nós possuímos, e que nós revertermos todos, né, igualmente, todo esse excesso à prática da caridade, nós estaremos na busca do equilíbrio necessário entre o corpo físico e o nosso espírito. Acho que um outro ponto importante para ajudar a gente nessa reflexão é o item 10 desse mesmo capítulo aqui, Sede Perfeitos, que é o capítulo, o item que antecede a esse que nós estamos falando. E esse item 10, ele fala sobre o homem no mundo. E nesse item 10, ele nos lembra que nós estamos encarnados neste planeta. Né? E por que nós estamos aqui? Por necessidade de vivenciarmos as coisas que são próprias desse planeta. Dessa forma, nós temos que ter consciência de que a matéria ainda nos é necessária para o fiel cumprimento das nossas provas. Então, sim, o espírito é mais importante, até porque ele é imortal e a matéria é perecível. Mas no momento em que vivemos, nós precisamos da matéria. Então, dessa forma, né, cuidar do corpo físico, que é uma ferramenta indispensável para a nossa experiência terrena, é muito importante. E devemos ter todos os cuidados necessários ao nosso bem-estar físico. Isso inclui a boa alimentação, exercício físico, né? Nesse momento que nós estamos passando, todos os cuidados relativos aí aos protocolos da pandemia, do isolamento, né? Não é porque o espírito é mais importante que nós vamos nos colocar em risco, né? Porque nós precisamos desse corpo. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer, né, que somos espíritos encarnados em um corpo físico e que ele é perecível, mas tem o seu papel, que não deve ser negligenciado, esse corpo físico, nem tampouco idolatrado. E muitas vezes acontece, sendo alvo de excessos de todas as naturezas, né? Tem N exemplos de pessoas que colocam, né, que são os materialistas, colocam o corpo acima do espírito, ou cuidando excessivamente do corpo, né, por vaidade, por N coisas, ou mesmo pelos excessos, os abusos de todas as naturezas. Então, isso tudo deve ser evitado. E aí acho que reside o nosso grande desafio, né, que é a busca do equilíbrio entre o corpo e a alma. A alma entendida como o nosso espírito encarnado. E aí, nesse sentido, eu trago a reflexão sobre a parábola dos talentos, né? Que a gente sempre ouve, mas é bom a gente refletir sobre ela novamente, que é aquela parábola que conta, né? Que é um senhor que vai fazer uma longa viagem e chama 3 dos seus servos, e entrega para cada um, né? Para um ele dá 5 talentos, que é uma moeda lá da época, para outro ele dá 2 e para um ele dá 1 talento. E a parábola diz que ele distribui isso de acordo com a capacidade de cada um. E ele vai viajar e quando ele retorna, ele vai tomar conta disso, aquele que tinha 5 talentos, devolve os 5 e mais 5, dizendo, né, para o Senhor que ele aplicou, investiu os talentos e está devolvendo os 5 e mais 5. E o Senhor diz para ele que ele é um servo bom e fiel, né, que multiplicou os talentos e que, por isso, ele vai receber mais e vai compartilhar da alegria do Senhor. E o mesmo acontece com o que teve 2 talentos, que devolve
os 2 e mais 2, também dizendo que aplicou e multiplicou os talentos. Ele também é chamado de servo fiel e que vai receber mais talentos por conta disso e vai gozar da alegria do Senhor. E o último, que diz que, por medo de perder aquele talento, sabendo que o Senhor colhe onde não semeou, né? Com medo de perder, devolve apenas o único talento. E o Senhor fala para ele que ele é um servidor preguiçoso e infiel, né? Que ao invés de aplicar, investir os talentos, e devolve apenas aquilo lá. E manda retirar aquele talento dele, distribuir aquele que tem mais, e dizendo que ele, por ser preguiçoso, né? Ele vai ter problemas, vai ficar sem aquilo lá e vai ser lançado às trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Essa parábola serve para a gente refletir que os nossos talentos são as dádivas que Deus nos dá quando nos dá a oportunidade da reencarnação. Então, o nosso corpo físico faz parte dos nossos talentos. As nossas habilidades e competências, o nosso conhecimento faz parte dos nossos talentos. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Inclusive com o nosso corpo físico que nos foi dado para o nosso progresso. É esse o ponto que nós temos que refletir, né? Nós temos que ser gratos e fiéis depositários desse nosso corpo físico. Nós temos que dar a ele o cuidado necessário, sem nos esquecer da sua real utilidade. Ou seja, que ele é uma ferramenta concedida por Deus para que tiremos dele a melhor utilidade possível na nossa luta, na nossa evolução moral. Para que quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós entreguemos, nós devolvamos a Deus, né, mais do que aquilo que ele nos deu. Um outro ponto muito importante é lembrar que existem muitos irmãos nossos na erraticidade que gostariam de estar vivendo essa oportunidade encarnatória. E a nós foi dada essa oportunidade. Portanto, nós não devemos desperdiçar de forma alguma, essa oportunidade. Seja pela falta de zelo do corpo, né, levando ele a perecer antes da hora, ou seja pelo excesso de zelo com o material, colocando mais valor à matéria do que ao espírito. Então, para isso, vamos pedir a Deus que Ele nos dê o discernimento necessário para que nós possamos encontrar o equilíbrio que necessitamos entre o nosso corpo e o nosso espírito. Uma boa assistência a todos. Boa noite. Continuemos agora refletindo sobre essas palavras do Evangelho, que nos estimula a criar uma energia muito forte, que se transformará em vibrações de amor, que enviaremos a tudo e a todos, encarnados e desencarnados. Vibremos pelas moradas do Pai, em especial pelo nosso planeta, que se encontra tão fragilizado nesse momento. Vamos abraçá-lo mentalmente, envolvendo-o em muito amor. Vibremos paz, amor, união entre os povos, e que todos se sintam compelidos a praticar essa paz e esse amor. Vibremos pelas pessoas que se encontram em cargos de direção, de decisão, que suas consciências sejam iluminadas a praticar atitudes buscando justiça, igualdade e paz entre todos.
Vibremos pela paz em todo o planeta. Que sintamos-nos compelidos a praticar os ensinamentos de Jesus, cujo fundamento maior é o amor e a caridade. Vibremos pelas equipes de assistência material e espiritual, que continuem sempre com energia no atendimento a todos que os procuram, usando sempre palavras de fé e esperança. Vibremos pelos doentes, pelos médicos, enfermeiros, pelos profissionais de saúde, pelos hospitais, por todos aqueles que estão longe dos recursos. Vibremos pela velhice desamparada, pelas crianças órfãs e abandonadas, por todos os que dormem nas ruas, sem lar e sem amizades. Vibremos também pelos suicidas, para que possam ter novamente a bênção de uma nova encarnação, para a redenção de seus espíritos. Vibremos por todos os nomes anotados no caderno de vibrações, que cada um sinta o toque desta força vibratória. Vibremos pela fluidificação das águas dos nossos lares, que elas sejam o bálsamo de saúde para o fortalecimento do nosso corpo e de nosso espírito. Vibremos agora pelo nosso lar e pelos queridos que com ele dividimos, imaginando a figura de Jesus, do nosso meigo e amado Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes com saúde, alegria e compreensão. E tudo isso transborda pelas portas e janelas, envolvendo a tudo e a todos. Agora, vibremos por nós mesmos, que alcancemos equilíbrio, saúde e coragem para sermos cada vez mais fortes como trabalhadores na seara do Mestre. Que assim seja. E ainda, conservando os nossos melhores sentimentos e pensamentos, procuremos uma posição confortável para todo o nosso corpo, para as nossas pernas, nossos pés, braços, mãos, da nossa coluna, e sentindo o nosso corpo leve, bem leve, fechando tranquilamente os nossos olhos. Pensemos numa paisagem da natureza. Há uma relva macia em volta de um grande rio. Águas puras e cristalinas correm em direção ao mar. Com muita tranquilidade, sentemos nessa relva. Vamos sentindo os raios do sol suavemente tocar em nossa face. Respiremos profundamente, sentindo o ar fresco, puro, higienizando o nosso organismo, penetrando em nossos pulmões, nos acalmando,
nos relaxando, relaxando todo o nosso corpo, todos os nossos músculos, os músculos da nossa cabeça, face, queixo, pescoço, ombros, braços, mãos, os músculos das nossas costas, nosso abdômen, quadril, pernas e pés. Estamos com a nossa mente tranquila. Nesse momento, juntemos tudo aquilo que nos pesa, que nos incomoda, juntemos a nossa inquietude, rancores, sabores, angústias, todos esses pesos inúteis e coloquemos dentro de uma caixinha de papelão. Caminhemos agora até a margem do rio e depositemos essa caixa sobre suas águas, observando a correnteza está levando para longe essa caixa. A caixa vai se desfazendo, vai sumindo, assim como os nossos problemas vão se dissipando. Estamos nos sentindo tão leves, sem nenhum peso, sem nenhum incômodo. Aliviados, pedimos ajuda aos benfeitores espirituais, que pela misericórdia divina refaçam as nossas forças e as nossas energias. Elevemos nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele: Senhor, ilumine nossas mentes para que melhor possamos compreender os seus ensinamentos. Dê-nos força e coragem para colocá-los em prática, porque sabemos que só assim, com o seu amparo, sua proteção, superaremos nossas dores, os nossos vícios, os nossos defeitos, na luta constante de nossa elevação espiritual. E certos de que o amado Mestre nos ouve, nos assiste, nos auxilia, vamos mantendo essa paz, esta calma, rogando aos benfeitores espirituais, aos mensageiros de Jesus, que nos conceda o passe coletivo. Muita luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, jamais revigorados e abastecidos, só nos resta agradecer. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade bendita que tivemos na noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Noite, Boa obrigada. Boa noite, tchau. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite, boa semana. Eu abri, já falei boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite.
Aham.